Olá, bem-vindos aos Momentos Doces e Salgados. Eu sou a Célia e agora, como estamos na época da castanha, hoje trago-vos uns folhadinhos de castanha e vinho do Porto. Para esta receita vamos precisar dos seguintes ingredientes. Eu tenho aqui 9 gemas, 100 ml de água, 150 g de açúcar, 5 colheres de sopa de vinho do Porto e tenho aqui 200 g de castanha que eu assei. Podem usar, às vezes, sobras de castanha assada ou então podem cozer e depois, no fim de retirarem a casca, pesam 200 g. Uma massa folhada retangular e açúcar em pó quanto basta para a decoração. Num tachinho, vamos adicionar todos os ingredientes: o açúcar, o vinho do Porto, a água e as 9 gemas. Todos os ingredientes exceto as castanhas. Vamos agora mexer bem. Podemos usar uma vara de arames para envolver melhor todos os ingredientes. Quando já estiver tudo bem envolvido, vamos então ligar o nosso fogão e vamos mexendo sempre até levantar fervura. Vamos mexendo sempre assim até levantar fervura, já começa a levantar fervura e começa a ficar assim um creme mais espesso. Vamos então desligar. Todo este processo vão fazer enlumbrando enquanto estão a mexer. Então quando começa assim a engrossar e a levantar fervura, está pronto a retirar do lume. Retiramos o nosso creme para uma taça. E desta forma o nosso creme vai arrefecendo até fazermos o puré das castanhas. Como as minhas castanhas foram assadas, eu vou picá-las muito fininho na minha picadora. Caso as tenham cozido, podem fazer com a varinha mágica. Já formou aqui uma pasta. Assim picado também não fica um puré tão intenso, acaba por ficar assim um granulado da castanha, que também fica muito bom neste creme. Vamos agora adicionar ao creme anterior. Adicionamos então a nossa castanha ao creme. Agora vamos envolver muito bem, para ficar tudo bem misturado. E vamos deixar agora arrefecer por completo. Aqui está o meu creme, como podem ver ele estava mais líquido e agora que arrefeceu já está assim nesta consistência, está ótimo para ser usado. Vamos agora então moldar os nossos folhadinhos. Eu tenho aqui a massa retangular que vou desembrulhar. Eu, para fazer os meus folhadinhos, tenho aqui uma massa então retangular. Este creme dá para fazer 2 a 3 massas deste tamanho. Eu então vou dividir em 12 partes mais ou menos iguais. Eu já tenho aqui alguns cortes que eu já medi. Vou então começar por dividir a massa ao meio. Isto também é mais ou menos. Depois vou dividir o meio outra vez. Aqui volto a dividir de novo. E vou dividir esta parte em 3. Não ficam completamente certo, mas estão mais ou menos divididos. Vamos agora começar por colocar o nosso recheio. Eu vou fazer desta forma. Eu já tenho aqui um tabuleirinho forrado com papel vegetal e tenho o meu forno a pré-aquecer a 180 graus. Vamos agora então aos nossos folhadinhos. Colocamos um pouquinho de recheio com uma colher, assim, aqui mais na pontinha, porque agora vamos enrolar, mas colocamos mais no centro e agora enrolamos. Achatamos assim um pouco as pontas, com um garfo podemos assim terminar. Podemos retirar daqui o nosso folhadinho para ser mais fácil. Eu estou a fazer em cima do papel vegetal porque é mais prático. Como podem ver, fica assim um travesseirinho. Tem aqui a pontinha, mas nós agora pressionamos para ela colar
e colocamos então no tabuleiro. Convém fazer isto com a massa a sair do frigorífico, para ela não ficar muito mole e ser mais fácil de moldar. Eu até vou retirar agora esta aqui para o centro. Colocamos de novo uma colher do creme. Também não podemos exagerar no creme, para ele não sair. Deixamos sempre estas bordinhas que é para depois enrolarmos. Agora enrolamos. Se conseguirem deixar a dobra para baixo, melhor. Pressionam com os dedos. Se quiserem também molhar os dedinhos em água, também às vezes é mais prático. Podemos às vezes molhar assim um pouquinho de água nas pontinhas para colar melhor. Fazemos de novo com o garfo. E para unirmos as pontas, também fica bonito. Este aqui já ficou por baixo a dobra, se conseguirem fazer assim melhor. Colocamos de novo, então aqui o creme. Se preferirem podem fazer assim, logo nas pontinhas, colocar um pouquinho de água. Agora enrolam. A gente, se colocar um pouquinho de água, as pontas unem mais facilmente. Aqui está, de novo. Pressionamos com o garfo. Se quiserem também lhe podem dar assim um jeitinho com os dedos, para ficar mais achatado. Aqui está. Como podem ver, isto é muito prático e fácil de fazer. Retiram sempre assim a massa, um pouquinho da água, uma colherzinha do creme. Enrolamos. Pressionamos. Damos-lhe um jeitinho com os dedos e colocamos no tabuleiro. E vamos fazer assim consecutivamente até terminarmos toda a nossa massa. Aqui estão só os primeiros que eu já moldei e vou colocá-los agora no meu forno. Este recheio deu para 3 massas folhadas. Se vocês não quiserem fazer tanto, podem fazer apenas metade do recheio. Agora eu já tenho aqui um ovinho todo bem batido. Vamos pincelá-los. Pincelamos assim muito bem. Entretanto, eu já tenho o meu forno a pré-aquecer a 180 graus com as 2 resistências ligadas. Estes folhadinhos também podem ser feitos e moldados e depois congelar. E depois numa próxima é só retirar do forno. Estes folhadinhos também podem nos moldar e congelar assim antes de colocar o ovo. E depois, para uma próxima, vão retirar da vossa arca ou do vosso congelador e depois pincelam e colocam no forno. E assim já têm folhadinhos para mais do que uma vez. Eu, por exemplo, hoje não vou cozer os meus todos, vou então congelar metade da receita. Aqui está, vou reservar o ovo para os próximos. E vamos levar ao nosso forno pré-aquecido a 180 graus com as 2 resistências ligadas por aproximadamente 20 a 30 minutos. Ou quando estiverem douradinhos, vão retirar do forno. Aqui estão os meus folhadinhos retirados do forno. Como podem ver, ficaram assim bem douradinhos. Os meus deixei os 25 minutos no forno para ficarem com esta cor. Aqui eu só cozi alguns, como eu já tinha dito há pouco. Os restantes eu congelei, porque esta quantidade de recheio deu para 3 massas folhadas, deu para uma média de 36 folhadinhos. Isto também depende do tamanho que vocês façam os vossos. Fica sempre uns maiorzinhos, outros mais pequenos, mas isto também fica bonito assim. Vou agora retirá-los para um pratinho de servir. Eu gosto de os polvilhar com açúcar em pó. Aqui estão eles assim servidos com o açúcar em pó, ficam lindíssimos. Eu depois vou abrir um para vocês verem como eles ficam por dentro. Estes folhadinhos são maravilhosos e agora estamos na época da castanha, vai muito bem, até acompanhados com um bom vinho do Porto. Esta receita é espetacular, é maravilhosa, não a deixem de experimentar. Espero então que tenham gostado desta minha nova receita, subscrevam o nosso canal, partilhem esta receita com os vossos amigos e familiares, deixem um like, beijinhos, até à próxima.